Olá a todos, meu nome é Clóvis Bagoga, eu sou do canal Educática. Nesta série de vídeos nós estamos falando sobre conceitos, como a gente já repetiu em todas as inicializações dos vídeos anteriores. Mas para a nossa audiência aí que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, estou me apresentando. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de duas coisas extremamente importantes para quem vai iniciar na área de programação de microcontroladores. Primeiro é como você escolhe um microcontrolador para o seu projeto. E a segunda coisa é sobre lógica. Como é que você escolhe um microprocessador para o seu projeto? Primeiro você tem que ter em mente o que você quer fazer. Como você quer fazer e para que você quer fazer. Vamos fazer de conta hipoteticamente que você quer criar um dispositivo que meça a temperatura e envia essa medida via Bluetooth para um dispositivo Android. Então você já definiu o que você quer. Automaticamente você está definindo a função e você vai ter que procurar um microcontrolador que faça isso da maneira mais eficiente possível. Tá? Então vamos voltar ao raciocínio. Ele tem que se comunicar com o Bluetooth e ele tem que fazer uma medição de uma temperatura. Automaticamente você já vai usar na comunicação serial 2 pinos, TX, RX, e vai usar o seu dispositivo de medição de temperatura, que ele pode ser por I2C, ele pode ser um canal análogo, então mais um pino, 3 pinos. Então, para que você vai querer utilizar um microcontrolador de 19 pinos, de 18 pinos, 40 pinos, ou X pinos? Você não precisa disso. Por quê? Porque a quantidade de pinos, de terminais, vai fazer com que você tenha uma placa de circuito impresso maior. Então você não vai precisar de um chip como o PIC, o F628A. Você pode usar um 12F675, que é um chip de 8 pinos. Ah, tudo bem, mas eu preciso de PWM. PWM, você precisa de um PWM para uma determinada aplicação. Você quer medir a temperatura, transmitir por Bluetooth e dependendo da temperatura você precisa de ativar um sistema de ventilação que vai acelerar ou desacelerar uma ventoinha e você precisa então de um sinal de PWM. Aí você fala, mas o PIC 12F675 tem PWM interno? Eu consigo fazer isso com o 675? Não sei. O que você vai fazer? Pesquisar o chip do fabricante. Seja microchip, seja Atmel, seja Motorola, seja Intel, seja o que for. Você vai ter que apelar para quem? Datasheets. De graça. Está no site do fabricante. Aqui ele explica tudo o que você precisa sobre o microcontrolador. Lembra do vídeo passado? Onde eu mostrei aqueles arquivos de inicialização, INCS, INC? Ou então em alguma linguagem, no caso seria .h, e ali tem tudo que o chip faz. E aqui ele descreve para você o que cada porta do chip faz. Então, se você precisar de PWM, está escrito, ó, se tem PWM, se não tem PWM. E onde você consulta isso? No datasheet. Ah, mas eu vou ter que decorar datasheet de fabricante? Não. Você tem que conhecer de 5 a 10 tipos de microcontroladores, tá? E uma vasta biblioteca de leitura de apresentação do próprio fabricante. 2 páginas. Em 2 páginas ele fala o que aquele chip faz e quais são as características que ele tem. É assim que você escolhe qual é o microcontrolador que você vai usar. De forma rápida, fácil. Uma vastidão. Quanto mais preciso você for na escolha do seu chip, do seu microcontrolador, mais vai ser a eficiência do seu projeto. Mais fácil você vai alcançar o objetivo. Mais rápido você vai desenvolver o firmware para ele, ou seja, a programação para ele. Então, tudo vem de uma questão de saber o que você quer ou saber o que o seu futuro cliente quer. A lógica é essa. Se você sabe o que o seu cliente quer e você sabe como fazer, automaticamente você escolheu o seu microcontrolador específico para isso e já está criando uma lógica. O que é a lógica, pessoal? A lógica é o que a gente vai falar daqui para frente.
Qual é a definição de lógica? Assim, chutando o pau da barraca, lógica é o que é óbvio. Mas o que é óbvio se você não domina o assunto? Tá? Então vamos falar do exemplo que a gente falou anteriormente. Eu preciso de medir a temperatura, então eu tenho que saber qual é a grandeza dessa temperatura. Essa temperatura ela é uma temperatura negativa que chega a 0 grau e passa a ser positiva, ou seja, menos 10 graus a mais 60 graus. É informação. Você só cria lógica de raciocínio se você tiver informação. Ah, eu não tenho informação de como funciona isso. Você vai ter que buscar. Nesse ponto, você pode jogar fora cálculo matemático, tudo que a gente falou no primeiro vídeo da série, que a gente chamou de o começo de tudo. Você não precisa de se concentrar naquilo. Cálculos, barbaridades, fórmulas, não, você não precisa disso. Mas agora você vai começar a precisar de um pouco de dedicação para você conseguir criar a lógica. Qual é a lógica? É a lógica de como você vai programar seu microcontrolador. Então você precisa de saber como que essa temperatura tem que ser medida. De X grau negativo a X grau positivo. Depois você precisa de saber como trabalhar esse dado e enviar ele para uma porta serial que vai enviar via Bluetooth para o seu dispositivo móvel. Mas, quando chegar a temperatura de X grau positivo, vamos dizer que se chegar a 40 graus positivo, o PWM do seu chip tem que acionar a ventoinha. Acionou a ventoinha, baixou a temperatura a 10 graus, ele desliga a ventoinha. Isso é lógica. Isso é lógica de programação. Isso é algoritmo. Sem muita firula, sem muita frescura. Lógica, algoritmo é a descrição perfeita de como você faz um determinado processo. Seja ele qual for. Ah, mas o meu cliente pediu para eu fazer um produto que é para medir a velocidade do vento. É simplesinho o teu cliente fala, por exemplo, todo cliente fala isso, tá? É simplesinho, é facinho, então você pode mandar ele fazer. Mas não é, por quê? Você tem que medir a velocidade do vento, você tem que achar o sensor para isso, você tem que estudar os tipos de condições atmosféricas que geram o vento. Esse vento, esse captador, esse sensor de vento precisa de localizar da onde vem, para onde vai a corrente de ar ou vento. Ele tem que se mover. Isso tudo você tem que criar uma lógica de como você vai fazer isso. Não, eu quero fazer um dispositivo que vai medir meu batimento cardíaco, vai transmitir pela internet e automaticamente eu vou saber como está um determinado paciente que tem um problema cardíaco. Perfeitamente possível. Primeira coisa que você tem que fazer, localizar um microcontrolador apto a fazer isso. Segunda coisa, você precisa de conseguir um sensoriamento, dispositivo de sensoriamento para batimento cardíaco. Depois disso você tem que interfacear. O que é interfacear? É você ligar um dispositivo ao outro. Nós vamos falar sobre isso também. Tá? Aí depois você precisa de um dispositivo que se comunique pela internet, que tenha um protocolo de comunicação. Opa, protocolo, nós também vamos falar sobre isso. Entenderam? E aí você vai criar a sua lógica de raciocínio. Você quer um exemplo que parece que é brinquedo e é um treco totalmente difícil, complicado, que dá um nó na cabeça da pessoa? Eu vou mostrar para vocês. Tudo é muito simples quando você vê pronto. Extremamente simples, tá? Quando você vê algo pronto funcionando. E aí vem aqueles que acham que você estala os dedos e tem um dispositivo eletrônico pronto, tá? Leda ignorância, uma tremenda ignorância, mas não é nada desse jeito. Vamos fazer de conta que você precisa de transmitir a um robô um movimento de mexer as pernas de um inseto que tenha 6 patas. Isso aqui é um robô inseto que nós montamos, estudei ele há alguns anos atrás,
que eu queria entender qual era a lógica de movimento das pernas. Por quê? Eu sofri um acidente, eu quebrei meu fêmur e eu fiquei cerca de 6 meses sem poder andar. Quando eu estava fazendo o tratamento da fisioterapia, eu pensava na perna, mas minha perna não se mexia. E aquela foi uma sensação estranha. E aí, no tempo que eu tive de cama, né, eu fui raciocinando e entendendo como que é um movimento das suas pernas, do seu braço, desse movimento que você faz com a sua mão. Qual é a lógica de funcionamento? E eu comecei a perceber como é difícil você passar isso para um dispositivo eletrônico. Como é complexo você entender a lógica de movimento pelo qual você anda, pelo qual você para em pé, pelo qual você se equilibra em cima das suas pernas. Ninguém presta atenção nisso. Só presta atenção quando você perde essa capacidade. E aí você começa a perceber como isso é importante. Então, esse robozinho aqui, ele começou a me dar uma visão de como ele anda. Uma perna para frente, levanta de um lado, mas isso nós vamos mostrar para vocês no decorrer dos nossos vídeos. E inclusive mostrar totalmente como é que faz isso com o nosso kit aqui. Mas isso não é o assunto do momento. Essa é a lógica. A lógica nada mais é do que você ter o domínio da sequência do que você precisa de fazer. Você tendo o domínio dessa lógica, de como funciona, você simplesmente vai sentar na frente do seu computador com o seu kit de desenvolvimento e vai pôr isso tudo em prática. Por quê? Porque o seu raciocínio, a sua lógica, você sabe como passar isso via comandos da linguagem de programação. E automaticamente você vai criar a sua lógica, o seu firmware, o seu programa ou o seu algoritmo de como é que se faz aquilo. Lógica é isso. Tá? Não tem segredo. O segredo é raciocínio, é pensar. Eu não sei como funciona uma perna humana, nem de um pernilongo. Eu também não. Mas para isso você vai ter que buscar conhecimento. Eu não faço ideia como é que faz para se equilibrar. Eu também não. Eu não faço ideia como que funciona uma caldeira de vaporização. Estou inventando, nem sei se existe caldeira de vaporização. Não tem, mas se você precisar de trabalhar para controlar essa cadeira de vaporização, você vai ter que aprender como ela funciona para você criar a lógica. Para você ensinar o seu microcontrolador o que ele vai ter que fazer. Caso contrário, coleguinha, você não vai conseguir gostar de microcontrolador de profissão nenhuma, porque existe um raciocínio. Qual é a nossa função? É eliminar os cálculos, eliminar o que chateia, mas jamais dá para você a ideia de que você não precisa de pensar. Sim, você precisa de pensar. Mas tem aí o famoso Arduino. Pensa nisso. Você faz um controle que eu falei com um chip de 8 perninhas, 8 perninhas, 8 perninhas, 8 perninhas, e aqui você precisa comprar uma plataforma inteira. Se você seguir os nossos cursos até o final, você vai ver que você vai montar um termômetro que faz exatamente isso que eu falei para vocês, com um chip que custa R$ 4,50. Mais um sensor, mais um módulo de Bluetooth e você tem o seu termômetro montado. Beleza? Sacaram como é que você faz para escolher um microcontrolador? Entenderam o que é lógica? Entendeu? Se inscreve no canal, divulga o canal, troca ideia, dá seu like, aciona o sininho e valeu!